Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e como esse empate de sábado não agradou nem aos gregos nem aos troianos, espera-se que se for pra empatar de novo nessa semana, que seja amanhã, contra o Bragantino, né? Não peço nem um excelente jogo, olha, meu Deus, como o Corinthians jogou muito. Não, um 0x0 sofrendo do começo ao fim vai valer o mesmo que a vitória. E pra isso, olha só que beleza, fiel, Yuri Alberto, que estava em processo de transição, deve estar de volta amanhã e será reforço pro Ramon, ao menos no banco de reservas, né? Pode ser que entre ali no segundo tempo pra dar um ritmo, pra jogar uma bolinha, mas futebol mesmo somente no final de semana. E com isso, fiel, o time que deve ir a campo amanhã deve ser até bem diferente do misto que foi na terça passada, já que o Thales sentiu o joelho e será preservado e o Pedro Raul não agradou muito no sábado e provavelmente deve pegar banco também. Enfim, não saiu nada muito específico em relação a isso, mas imagino que não será muito diferente de Hugo, Fagner, Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo, que virou reserva, Bidon, Rian e Coronado, Giovani e Pedro Henrique. Um time que, convenhamos, né, não é nada mal, não faz brilhar os olhos também, mas eu não duvido nada que não só vai segurar o empate, como ainda ameaça ganhar o jogo, tá? Do jeito que esse time tá voando nas Copas, capaz até de sair outro 2x0. Mas é isso, passando para a próxima fase, pode jogar até com sub-20, fechou? Bom, fiel, e além do jogo amanhã, os corintianos também vão estar de olho no sorteio da Copa do Brasil, com certeza, onde muitos, eu sei, não estão animados e com razão, por causa desse momento no Brasileiro, né, preocupação com uma possível queda, mas dependendo da bucha que a gente pegar, acredito que dê pra se animar sim, tá? Às 3 horas da tarde, a CBF prometeu realizar o sorteio tanto dos confrontos quanto dos mandos de jogo, e dali pra frente, as chaves serão definidas, tá? E sorteio mesmo, apenas para decidir quem joga aonde. E cara, na boa, tá? Eu odeio esse papinho aí de, ai, você canta a vitória antes. Ai, não pode desejar tal time antes porque dá azar. Vamos combinar que isso só faz sentido pra quem tá lá dentro, né? Pra quem é jogador, torcedor, às vezes até cara da imprensa. Mas torcedor como eu, como você, dá pra comentar sim e eu quero esse papo aqui. Nos confrontos, fiel, eu tenho certeza que São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, ninguém quer pegar, né? Todo mundo quer distância. Pra mim isso é unanimidade, tá? Daí temos também Bahia e Atlético Mineiro, que tem o seu molho, o Atlético também é bem mais copeiro, mas eu acho que daria jogo. Se pegar, tá tudo certo. Agora, Juventude e Vasco, e principalmente o Vasco, na boa, se cair é papo de soltar fogos e comemorar. O Corinthians precisa de um confronto mais fácil nessas quartas, porque da semifinal pra frente, meu amigo, tudo pode acontecer. Até porque se o Santos foi pra aquela final da Libertadores em 2020, o Corinthians se passar pra semi, meu amigo, pode ir também, tá? Então, na torcida por Vasco e Juventude, sim. E tenho certeza que todos aí estão torcendo por isso também. De todo jeito, seguimos aí com foco no Brasileirão, que no momento é o que mais importa, né? Não tem como sonhar lá na frente sem pensar no agora, fechou? Já virou refém de empresário mesmo, tá? Até mês passado, viu as contas serem bloqueadas na justiça em 14 milhões de reais por conta de uma dívida com 4 jogadores e agora o empresário André Cury volta a ver as contas do Timão serem bloqueadas em quase 10 milhões de reais pela justiça do estado, só que dessa vez, fiel, por uma dívida referente aos famosos empréstimos que a diretoria antiga fazia e não conseguia pagar, né? Não conseguia ou não queria, um dos dois. E por sinal, em 2020, essa mesma dívida era de 3 milhões de reais. Aí ano passado dobrou para 6. Esse ano em março estava em 7,5 e agora já está em 9,7 milhões. Ou seja, são juros que nem o agiota da quebrada pratica. Mas aqui, cara, por não terem responsabilidade fiscal, fizeram esse empréstimo sem remorso nenhum. E detalhe, a dívida total só com o André Cury, entre empréstimos e dívidas por jogadores, já bate na casa dos 30 milhões de reais. 30 milhões de reais para um cara só, uma empresa. No elenco mesmo, acho que só tem aí 3 jogadores dele, que é um goleiro da base, o Yuri Alberto e mais recente agora o Charles, né, que com todo respeito, mas vendo tudo isso, eu penso que esse cara veio mais pra bater alguma dívida do que o Cifute que foi lá e buscou. Então assim, fiel, vendo tudo isso, eu fico até com dó do Augusto, que quer fazer as coisas, quer tentar fazer uma gestão minimamente decente, mas ele não consegue fazer nada por causa disso, né? A justiça bloqueou aí quase 10 milhões de reais das contas. E aí, vai fazer o quê? Então é difícil, cara, é difícil manter uma gestão desse jeito, mas apesar dos pesares, ele também tem bastante parcela de culpa nisso. Pagar 26 milhões no Pedro Raul, na situação que a gente tá, enfim, com certeza daqui uns dias, cara, vai aparecer aí mais uma conta atrasada, porque com esse bloqueio, filho, não tem muito o que fazer. E olha só, hein, fiel, notícia bem inesperada, tá? O Pedro Ramiro, da rede Bandeirantes, soltou hoje em suas redes sociais que o Wydad Casablanca, não é o Raja do Mundial, estaria vindo ao Brasil para negociar a compra de 2 jogadores do Timão, um deles inclusive titular do Ramon, tá? No caso, o Giovani e o Pedrinho do Sub-20. E começando mais de baixo, as conversas já estariam bem mais avançadas e o Meia tem tudo para deixar o Timão nessa janela, tá, fiel? É uma transferência mais confirmada. Principalmente também, fiel, porque se ele não sair agora, sai no começo do ano que vem, já que entrou numa certa
certa lista aí dos que não ficam para a próxima temporada por já ter os seus 20 anos e não poder jogar na base e também não ter sido muito bem avaliado no profissional, tá? Então, animou muito a diretoria essa oferta e tem tudo para ir para Marrocos. Quanto ao Giovani, o caso é diferente, já que ele vem sendo titular, vem aproveitando bem a chance que vem tendo e por isso o Corinthians pretende dificultar ao máximo uma possível negociação, porque entende que esse não é o momento de liberar ele por qualquer valor. Não está desesperado, tá? Essa é a palavra. Até então existe apenas um interesse de longe por parte dos marroquinos, nada de proposta, mas também nada impede que nessa vinda ao Brasil eles deem aquela consultada nos valores e já façam a proposta ali mesmo. Lembrando que no ano passado, ou foi 2022, o Corinthians comprou o garoto por cerca de 3 milhões de reais, tá? Um investimento que foi muito debatido na época, mas que hoje a gente vê que valeu a pena. Enfim, a pergunta é, tá, Fiel, vocês venderiam o Giovani nesse momento por uma boa proposta? Quando eu falo isso, é na casa dos 7 milhões de euros? Ou esperariam valorizar mais? Comentem aí. Bom, acho que é isso então, né, Fiel? A janela de transferências do Corinthians deve mesmo terminar desses dois jogadores que estão chegando e nada mais. Apenas ali o Héctor Hernández e José Martínez, já que o outro alvo da diretoria, o tal do Guido Carrilho, centroavante argentino, aceitou nessa semana a renovação com o Estudiantes e não vai mais se transferir. O martelo por ele já está batido, o que é uma boa, tá? Muito bom por sinal, porque era uma contratação que só fazia sentido se você tivesse se livrando de algum centroavante, né? Se o Pedro Alves fosse sair ou se o Yuri Alberto por acaso estivesse de saída, mas como não tinha, não tem por que ficar com 4 centroavantes no elenco. E outra, como eu falei aqui, eu não fiquei muito empolgado com ele não, tá? Ele parecia mais um Pedro Raul 2.0 do que um cara que iria fazer a diferença no elenco, então ainda bem que renovou. Mas por falar em centroavante, no próprio Héctor Hernández, eu não sei como fizeram essa apuração, mas estão dizendo aí que o Ramon já conheceu o espanhol, já teve ali as primeiras conversas e ele teria se impressionado com a parte física do rapaz. Claro, ainda vai precisar ganhar ritmo de jogo para poder estrear, já que não entra em campo desde maio desse ano, mas fisicamente falando, o homem é um tanque, mano. Não é um centroavante franzino, não. É daqueles que bota medo mesmo. É o Giovani 2.0, tá? Se vocês acham que o Giovani já tem um físico bom pra um menino da idade dele, imagina esse cara, hein? Vai chegar e vai impressionar todo mundo. Mas é isso. Fico na torcida pra que ele seja esse centroavante que a gente tá esperando, que a gente precisa, porque é só isso que falta, mano. Eu tô falando. Se vir um centroavante que faz gol, pronto, acabou. Nosso ano vai ser diferente do que a gente tá pensando. Fechou? Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!